Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, a lição de segunda-feira nos traz um título bem interessante. Esse título me faz lembrar muito da minha mãe. O tema aqui dito, garantia do cuidado divino, e o último salmo é o Salmo 121, e esse era um salmo que ela aconselhava para que as pessoas lessem. Lembre-se, minha mãe não sabia ler. Eu lia para ela várias vezes os salmos e ela pedia para com que aquele fosse repetido, a fim de que ela pudesse memorizar. Mas como o Salmo 121 é o último salmo, eu quero fazer um fechamento com ele e trazer para você uma mensagem desse salmo para o tempo do fim. Então, deixa eu só me atentar para vocês aqui os salmos que antecedem. O Salmo 40, verso de 1 a 3, é muito dito, pelo menos eu escuto por alguns irmãos, quando eles falam assim: irmão, como é que o senhor está dentro daquela situação? O senhor já conseguiu o que queria? Aí a resposta que eu escuto é: eu estou no Salmo 40. Eu estou no Salmo 40. Quando a gente lê o Salmo 40, o início dele diz assim: esperei pacientemente pelo Senhor. Esperei com paciência. Mas eu gosto da tradução, que é a Almeida atualizada, que diz assim: esperei confiantemente. A paciência gera confiança. Lembra-se, né, do que é uma característica do povo de Deus. Aqui, quando o texto de Apocalipse diz assim: aqui está a perseverança, e tem traduções que falam paciência. Perseverança quer dizer resistir com força, disposição em se manter naquela posição. Então, o Salmo aqui nos faz lembrar que o esperar em Deus com confiança demonstra fidelidade, demonstra credibilidade e demonstra que nós estamos esperando na resposta de Deus no tempo certo. Se tem algo que ofende a Deus, é aqueles ou aquelas, no modo geral, que se empenham em se apressar em resolver os problemas. Pedem a Deus, mas se Deus por acaso não responde no tempo que eles querem, infelizmente alguns metem a cara e fazem conforme lhe apraz. Olhe só na Bíblia os exemplos que nós temos disso. Deus tinha dito para Abraão, quando ele tinha 75 anos, que ele teria um filho. Ele esperou 25 anos para isso. Mas o que aconteceu? A esposa, não tendo paciência por esperar, fez com que ele pudesse cumprir a promessa de Deus de uma forma humana, através do oferecimento de Agar, a serva egípcia, do qual nasceu Ismael. A mesma coisa aconteceu com Saul. Deus, através de Samuel, disse a Saul que esperasse, até com que no 7º dia o próprio Samuel voltasse e então pudesse oferecer o sacrifício. Ele esperou, mas ele não conseguiu aguentar. Quando chega no dia, faltavam alguns momentos, automaticamente fez aquilo, incorreu um desagrado. No caso de Abraão, teve-se a consequência. Abraão de fato reconheceu a sua culpa por ter sido uma pessoa, posso dizer assim, até sem paciência, né? Uma pessoa que deveria demonstrar confiança, tanto que Deus chegou para ele antes e disse assim para ele: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu protetor. Anda em minha presença e ser perfeito. Saul, infelizmente, iniciou-se uma vida de rebelião e não mais continuou a confiar em Deus. Ele fez isso outras vezes, né? Quando era necessário que esperasse que o sacerdote viesse até ele, ele pega um éfode e ali então faz com que procure a adivinhação, procure saber de Deus a sua resposta e não esperou com que Deus interviesse. Sempre é assim. Por isso que Salmo 40 nos traz ânimo. E eu queria ler, atrelado ao Salmo 40, dois salmos. O Salmo 27 e o verso 14. Olha só, Salmo 27 e o verso 14 diz assim: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Mais uma vez, um endossar de aguardar em Deus e esperar em sua providência. Olha o que é que diz o Salmo 31 e o verso 2. Diz assim: inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me depressa. Que tu sejas para mim rocha de proteção, fortaleza onde estarei seguro. Mais uma vez, uma ênfase de que o que Deus pode fazer para com o seu povo. O tema é garantia e cuidado divino. Sabe, eu estou me atentando agora mais para o livro dos Salmos com uma visão diferente. A maneira como ele começa e como ele termina. A gente vê nos Salmos, às vezes, um clamor de angústia, de sofrimento, de situação, digamos que adversa, mas ele termina sempre com louvor. Esse Salmo 40, ele começa com a petição, um reconhecimento, uma celebração de o que Deus pode fazer em sua vida, e ele fala alguns elementos, né, no verso 2 e 3, que eu não vou me ater aqui, para não
me demorar bastante, né? Tenho que ler os outros dois salmos, já estamos aí com 5 minutos de vídeo. Mas para que fique claro, o final do Salmo 40, olha a experiência que ele traz. Salmo 40 e o verso 17 diz assim: Quanto a mim, pobre e aflito, que o Senhor me mantenha em seus pensamentos. Tu és o meu auxílio, minha salvação. Ó meu Deus, não te demores. Ou seja, Senhor, eu confio em ti. Esperarei com paciência, mas não demore em me sustentar. Não demore em me auxiliar. Ele dá uma ênfase de que ele vai continuar em espera, mas ele pede para com que ele intervenha, continuando, crendo, esperando. O Salmo 50 e o verso 15 é um salmo de Asaf. Esse é o primeiro salmo dos 11 salmos que ele escreveu. Lembrando, Asaf não só era um músico, ele também era um profeta. Se você for observar o capítulo 2 Crônicas, capítulo 9, 29, perdão, e o verso 30, lá dá uma descrição de que ele também era profeta. E nesse Salmo 50 e o verso 15, ele traz ênfase para uma confiança em Deus. E esse salmo também nos traz ânimo em meio à condição da qual devemos continuar confiando em Deus quando as coisas não forem conforme nós esperamos. Olha só, capítulo 50 e o verso 15, ele endossa: Então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. Em outra tradução fala assim: clama a mim no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, esse salmo eu citei para vocês na lição de sábado, não sei se vocês lembram, Salmo 50 e o verso 15. Asaf, quando ele pede, porque está no plural, né? Clamem, está falando com que todos possam fazer isso. No dia da angústia, a situação adversa ela vai acontecer, mas se você o clamar, Deus o vai livrá-lo. Deus o livrará e você e eu iremos glorificá-lo, iremos honrá-lo. E para fechar aqui, o Salmo 55 e o verso 22, Salmo 55, eu quero ler com vocês aqui o verso 22, que diz assim: Entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece e caia. E na tradução de Almeida, a atualizada, né? Aqui diz assim, 55 e o verso 22. Confia os teus cuidados no Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Irmão, isso aqui é muito curioso, porque todos nós, né, justos ou injustos, sofremos. Mas por mais que venham a ter sofrimento aqui nessa terra, ele não durará para sempre. A promessa do Salmo é que ele vai nos suster e a permanência de sua presença em nossa vida nos causará um escape. Passaremos por problemas, e agora entra no Salmo 121. Passaremos por angústias, por dificuldades, mas a promessa do Salmo 121 nos dá garantia de vitória. Esse salmo, irmãos, era o que minha mãe mais aconselhava a ser lido. Quando alguém chegava para ela, lembre-se, minha mãe era iletrada. E ela não conhecia nada de teologia, não conhecia sobre a historicidade do salmo, não conhecia sobre, sabe, nada de nada. Mas ela se atentava para a palavra de Deus. Com todo respeito, quando eu falo assim que ela não conhecia nada de nada, eu falo do que a gente costuma fazer, né, com pesquisas, com estudos, mas ela tinha a palavra de Deus e isso era suficiente. Quando alguém chegava para ela angustiada e pedia algo para com que ela pudesse trazer de conforto, ela dizia: leia o Salmo 121. Leia o Salmo 121. Quando eu fui estudar sobre esse salmo, eu encontrei dizendo assim: esse salmo foi escrito para trazer conforto e paz para as pessoas que se encontram angustiadas. Davi, nesse momento, estava angustiado. Davi tinha acabado de perder o seu amigo Samuel. E você pode confirmar isso aí no livro chamado Patriarcas e Profetas. E eu coloquei até a página dele aqui, 664 e 665. Lá fala que não só Davi estava triste, mas o povo de Israel estava angustiado. E nesse momento, o profeta Samuel vem a falecer. Ele não tem o privilégio de ver o sepultamento, ele não consegue ir até lá com o carro de Saul. Agora ele se encontra em uma situação bem adversa. Não tinha um amigo do qual ele poderia contar para auxiliá-lo. Então ele começa perguntando em seu louvor: eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Aí ele responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Leia esse salmo, irmãos, mas leia com afinco. Consulte ele através de um bom comentário bíblico. Eu não vou me demorar aqui na historicidade desse salmo, mas ele traz conforto demais. Ele mostra que Deus tem o seu cuidado com o seu povo para sempre. Na parte final do salmo, ele diz assim: o Senhor te guardará de todo mal.
Aquele mal envolve o mal físico, que nós sofremos pela a situação que acontece em nosso corpo, mas o mal moral. Esse é o mal que devemos pedir a Deus todos os dias, baseado na oração. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, desse mal que nos corrompe o caráter. E aqui é descrito nesse louvor que Deus nos guardará de todo o mal. Quando ele chega a dizer assim, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, evidenciando que a proteção de Deus trará cuidado, e esse salmo será lembrado para o povo de Deus. O grande conflito, na página 639, é descrito que no período que o sol tiver o aquecimento seu redobrado, o aquecimento mais intensificado, e o povo estiver sofrendo, e a angústia da queima alastrar todo o globo, embora, claro, não todo o mundo em si, mas estará fazendo com que queime uma parte da terra, o povo de Deus lembrará desse salmo. E ao lembrar desse salmo, encontrará a certeza da segurança pela promessa que foi dada. E nessa página, olha o que é que diz Ellen White no livro Grande Conflito. Na página 639, 629. Aqui diz assim: o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos. O Senhor te guardará de todo o mal. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. Salmo 121, versos 5 a 7. Nesse capítulo, o título é Aproxima-se o tempo de angústia. E esse contexto está dentro do contexto da quarta praga, que é o aquecimento do sol. Esse salmo será cantado para trazer conforto e livramento. Lembre-se, minha mãe dizia que esse salmo era para trazer conforto. E ela nem sabia que esse salmo será entoado, lembrado pelo povo de Deus quando estiverem passando pelas pragas, pela angústia que estará assolando, mas a sua confiança será fundamentada na palavra de Deus e especialmente nos salmos. E esse Salmo 121 trará de fato regozijo e certeza de que aquele que prometeu, ele é fiel. O mundo estará um caos, mas os filhos de Deus que guardarem a sua palavra estarão seguros. Que Deus, portanto, nos conceda essa bênção de nos manter sempre seguros através da esperança que o Salmo nos traz. Deus abençoe você. Querido Pai Celestial, muito obrigado a Deus pela mensagem de salvação através dos Salmos, que nos traz garantia e conforto em meio à adversidade. Obrigado a Deus por ter nos concedido esse livro maravilhoso, não só um inário do povo de Israel, mas um livro de promessas e de esperança que nos traz conforto em meio à adversidade. Obrigado pela certeza da tua presença e nos guarda, Senhor, para o teu reino. Perdoa nossos pecados e nos mantém guardados em teus caminhos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo dia em sua presença. Curta nossos vídeos, se inscreva em nosso canal. Agradeço até as inscrições, né? Nós estamos aí com 790 inscritos, chegando aí a 800. Espero que a gente consiga aí bater essa quantidade ainda esse mês, né? Hoje é 22, mas que tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Deus te abençoe. Se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, faça com que essa palavra alcance outros para a honra e glória de Deus. Deus abençoe você e tenha um ótimo dia.